Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquela que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Grife isso aí. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vocês lembram que em João 3,16 o que está escrito? Vamos citar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi isso? Não, vocês estão dizendo errado. Vamos dizer bem forte. Porque Deus, bem alto, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito. Foi? Não. Lá está escrito o quê? Unigênito. Quer ver? Você lê lá um texto. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito. Unigênito quer dizer o quê? Único, né? Então ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Aí aqui no texto está dizendo, versículo 29, leia. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito. O que quer dizer primogênito? O primeiro entre muitos irmãos, ou seja, o resto, o mundo que se converter a Cristo, se torna filho de Deus. Jesus é o primogênito, não mais o unigênito de Deus, mas ele é o primogênito, porque depois dele temos todos nós, estamos todos nós aí na fila. Amém? Todos nós que nascemos em Cristo, nós somos filhos de Deus. E aí os filhos de Deus tornaram Jesus não mais unigênito, não mais único filho, mas primogênito de todos. Amém? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também, o quê? Glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intercederá, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala ao nosso coração e nos ensina a Tua palavra, porque sabemos que a nossa vitória sobre o pecado, ela não é oriunda da nossa própria justiça, mas é pela Tua graça. Senhor, Tu é que venceste o pecado na cruz do Calvário. E foi Tu que venceste o diabo pela palavra. Senhor Deus, eu sei que eu não tive mérito algum e não tenho mérito nenhum, porque em tudo e por tudo e para tudo o que há, o Senhor e ao Senhor seja a glória. Diga amém. Pode sentar. Nós temos o privilégio de termos sido alcançados pela graça. Como eu falei, Jesus nasceu em Belém, que era a cidade do pão, né? E ele é o pão da vida, segundo João 6,35. Você vai ver ele falar do 35 em diante que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então, ele que é o pão da vida, diga assim, ele é a fonte da vida. Diga mais, diga, ele é a luz da vida. Lá em João 14,6, ele é o caminho da vida. E a Bíblia diz que ele é, lá em Apocalipse 2, verso 7, a árvore da vida. Mas ainda a Bíblia diz, lá em Atos 3, que ele é o autor da vida. E a Bíblia diz, lá em João 10, que ele é o doador da vida. E a Bíblia diz em Romanos 8, verso 32, leia comigo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diga, é ele que nos dá tudo da vida. Amém? Então, nós temos que ser gratos a Deus, porque é ele e é nele que nós somos confirmados filhos de Deus. É pelo sacrifício de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não nos tornamos, a realidade é essa, não nos tornamos filhos de Deus porque nos tornamos religiosos. Não é porque nos tornamos evangélicos, não é porque mudamos de religião, entendeu? Não é porque largamos a droga, ou a prostituição, ou qualquer outra coisa do mundo, não. Nós nos tornamos filhos de Deus simplesmente
A Bíblia diz que no ato de fé, quando você tem fé para deixar tudo para trás para seguir a Ele, quando você acredita que Ele é melhor do que todas essas coisas para você. Então, a realidade na vida dos filhos de Deus é que nós não somos filhos de Deus porque somos religiosos. Nós somos filhos de Deus porque Ele, pela graça, derramou o seu sangue por nós. Amém? Então o texto aí diz aqui: agora, pois, já nenhuma condenação há, versículo 1, para os que estão em Cristo Jesus. Diga, quem está em Cristo é nova criatura. Diga, quem está em Cristo. Diga, está afastado do pecado. Está em Cristo é estar afastado do pecado. É Atos, capítulo 3, viu? Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, grife aí: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. De sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E enviei-lhe o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Quando Moisés falou isso, falou de Jesus, amém? E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será o quê? Grife aí: exterminada dentre o povo. Quer dizer, o judeu lê isso aqui, dito pelo profeta Moisés, o qual eles têm maior respeito e honra, porque a lei que eles guardam foi dada por Moisés, foi dada a Deus por Moisés, né? Deus deu a Moisés e Moisés passou para o povo. No entanto, Moisés declara: olha, vai vir um profeta que aquele que não crê nele vai ser exterminado. E mesmo assim, os judeus não creem em Jesus. E aí vem: e todos os profetas, desde Samuel, e os que sucederam quantos falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas do pacto, e filhos dos profetas, e do pacto que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus suscitou a seu servo, e a vós, primeiramente, vos enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Então, no versículo 26, grife aí, que Jesus foi, bote assim: Jesus foi enviado primeiramente ao povo judeu, né? Enviou ele primeiramente a vós, para que vos abençoasse e também para quê? Desviasse cada um de vós das vossas maldades. Então, quando a gente se torna filho de Deus, quando nós estamos realmente livres da condenação, quando nós estamos em Cristo, nós nos afastamos do pecado. Versículo 26. Na verdade, Ele nos afasta do pecado, apresentando Jesus a nós e nos mostrando a bênção de ter Jesus. Ele nos desvia do pecado. Nós somos desviados do pecado através de Cristo. Então, aquele que está realmente em Cristo, né, como diz o texto, já não há mais condenação, porque todos esses são justificados. Abra em Romanos, capítulo 4, agora é Romanos mesmo. Romanos capítulo 4, versículo de número 24. Mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, quem está em Cristo já não está mais debaixo da condenação, porque pela sua ressurreição nós somos também justificados. Mas quem? Somente aqueles, diga assim, que creem que Ele ressuscitou dos mortos. Aqueles que resolveram entregar a vida, que estão em Cristo. Estar em Cristo é um estado, é um status, cor.
Ou seja, é uma maneira de viver diferente. Quem está em Cristo está justificado. Quem está em Cristo está afastado do pecado. Como é que eu sei se o irmão ou a irmã estão em Cristo? Se vocês se afastaram do pecado. Se vocês estão justificados pela ressurreição de Cristo. Amém? Mais ainda, quando há uma entrega total a Deus, se percebe que você está em Cristo. Abra aí em 2 Coríntios, no verso de número 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo então o quê? Todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, quem está vivo diz amém. Os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para quem? Para aquele que por eles morreu. Quem foi? Então você tem que viver para você ou para Jesus? Para Cristo. Então ele diz: e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, o que é? É nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Então, se alguém te conhece e diz assim: olha, eu conheço você, eu lembro, você passava sempre ali naquela rua embriagado e tal, eu lembro que você vivia ali brigando com seu marido no meio da rua, eu lembro que não sei o que, você cheirava droga, né? A Bíblia diz que a partir do momento que você está em Cristo, ninguém pode mais te reconhecer pelo teu passado, porque você agora é nova criatura, amém? Elas não vão mais ver essas obras na tua vida, então elas vão desconhecer você. Talvez elas digam: não é você o filho do carpinteiro? Como falaram com Jesus, você não é o filho do carpinteiro? Ou então como falaram com Pedro: você não andava com ele? Porque você tem um jeito dele, fala como ele. Então hoje as pessoas vão olhar para você e elas não vão lembrar do que você foi, porque elas vão ver que você se tornou alguém bem diferente do que você era. Amém? Então estar em Cristo, esse status de estar em Cristo me faz ser nova criatura. Então tudo que é velho ficou para trás, então não tem mais lembrança. Não tem mais resquício do que você foi para o que você se tornou em Cristo. Então de vez em quando, quando você se vê repetindo coisas do passado, você lembre que você está anulando o sacrifício de Jesus na sua vida. Que você está quebrando toda a justiça de Deus na sua vida. Que você está afastando a graça de Deus da sua vida. Porque quando você está em Cristo, há uma entrega total, uma mudança total. Amém? E aí vem uma coisa que é consequente dessa mudança. Romanos 7. Versículo de número 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para quem? Para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, quando você estava vivendo apenas uma lei, uma religião, entendeu? Por isso que eu falo que religião não torna ninguém filho de Deus, nesse sentido. Quando você é só filho de uma religião, você não frutifica para Deus, você frutifica ainda para a carne, porque as tuas obras ainda são obras carnais. E ele diz: agora, porém, verso 6, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Alguém diz assim: todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas a Bíblia diz, diga comigo: agora, porém, libertados da lei,
estamos mortos. O que está morto? Não ter mais ato, não ter mais atitude, acabou, é fim. Morreu, quer dizer, chegou ao fim. Então ele diz assim, ó, agora, porém, libertos da lei, estamos mortos. Diga assim, morreu, acabou. Não pode mais voltar. Quem morreu, não volta. Tem crente que é espírita. Por que tem crente que é espírita? Porque o espiritismo, o kardecismo, não ensina que a pessoa morreu, aí volta num calango. Aí alguém pisa no calango, aí volta num cachorro. Aí o cachorro morre atropelado, aí volta num jumento. Aí vai evoluindo, né? De jumento um animal vai crescendo, um elefante. Até chegar, volta, nasceu mulher, depois vem homem, e aí é uma bagunça desgraçada. Até chegar à evolução total. Né? Fica reencarnando, eles não falam da reencarnação? Né? E a morte não é o fim? Então o crente que crê nesse versículo, quem crê nesse versículo? Então vamos ler devagar. Agora, diga, vírgula, porém, vírgula de novo. Isso quer dizer o quê? Uma ideia está se seguindo. A vírgula está somando pensamentos. Libertados da lei, diga, vírgula. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Vírgula de novo. Então ninguém diga, eu estou sujeito para o pecado, estou sujeito ao pecado, eu estou sujeito ao pecado, Você não morreu, meu filho. Ou então você é um crente espírita, que fica reencarnando o tempo todo o pecado. A velha criatura. É crente na igreja, carrega a Bíblia, ora, é uma hipocrisia só. Mas quando está em certo lugar com alguém, fala palavrão, fala anedota, e bebe cerveja, e quando está no meio de quem não presta, fica igualzinho. Está ressuscitando a velha criatura, não está? Está reencarnando, não está não? Se você morreu para o mundo, como é que você vai encarnar de novo o mundo? A Bíblia diz, vós não recebeste o Espírito do mundo, e sim o Espírito de quem? De Deus. Então, quem crê no versículo 6, só há liberdade para aquele que está morto. Quem não morreu, não pode estar vivo para Deus. Se é certo que com ele morremos, é certo que com ele também vivemos ou viveremos. De duas uma, ou você não morreu e diz que morreu por pecado, ou você é um crente espírita que fica encarnando o pecado o tempo todo. A velha criatura, ela nunca passou, nada se fez novo, porque você continua fazendo a mesma coisa, falando as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, repetindo os mesmos erros. Número 1, número 2. O primeiro, você é um mentiroso que diz que morreu, mas não morreu. Continua na prática do pecado. O segundo, você é um herege, que você está trazendo heresia para a igreja, reencarnando a velha criatura. Mas somente quem está no versículo, realmente, como ele diz, como de fato ele ensina, ou seja, aquele que morreu e nasceu para Deus, amém ou não? Que é nova criatura, esse daí não está mais debaixo do jugo, não está mais sujeito à prática do pecado. Pastor, e a tentação? Se tu morreu, como é que tu é tentado? Tente o morto, ele não sai do canto. Ofereça 50 milhões de reais para o morto, ele não se levanta do caixão. Bote 200 mulheres peladas na frente do morto, não acontece nada.
Enfia cocaína até sair pelos buracos tudinho dele. E ele não manifesta droga nenhuma. Morreu. Quem morreu não sofre nenhum efeito dessa vida. Quem entendeu isso? Então é isso que é estar em Cristo. É estar morto. É não sofrer mais efeito nenhum dessa vida. E se eu não sofro mais nenhum efeito dessa vida, eu não estou mais sujeito às coisas dessa vida, ao pecado que essa vida traz, às coisas ruins, à maledicência, à iniquidade que esse mundo traz, aí eu estou livre. Aí eu estou livre. Aí verdadeiramente eu estou livre. Aí verdadeiramente eu sou nova criatura. Verdadeiramente eu nasci de novo. Verdadeiramente eu vou para o céu. Amém? De modo que servimos em novidade de quê, pessoal? De espírito. E não na caducidade da letra. Eu não vivo mais na caducidade, palpada ali naquela... Não, porque a religião, porque a religião fala assim, porque a Bíblia diz daquele jeito. Eu não preciso estar sendo lembrado o tempo todo da letra, porque no Espírito eu já nasci de novo, eu já morri e já nasci. Quem entendeu isso? Então, eu não estou mais carecendo o tempo, porque tem gente que fica, não fica? Nessa coisa, nessa neura, né? Não, mas rapaz, o pastor hoje falou aquilo, mexeu comigo. Sim. Mas já era para você estar morto faz tempo. A minha função aqui é matar você. Eu sou o exterminador do futuro. Porque eu mato você para você ter futuro. Amém? Quem ouve isso na internet ou no rádio, pensa outra coisa, né? Somente no rádio. Mas a função pastoral é essa. É mostrar a você que você tem que morrer para o mundo para viver para Cristo. Que isso quer dizer não ter mais efeito colateral nenhum. O que é efeito colateral? Você toma um remédio, aí lá na bula diz assim, esse remédio tem tais efeitos colaterais, né? Dá dor de cabeça, dá dor no estômago, dá fraqueza, dá sonolência, dá não sei o que, dor de barriga, dá diarreia, dá não sei o que. Aí você diz, vixe, eu não vou nem tomar esse troço não, dá mais coisa do que eu estou sentindo. Tem gente que nem toma de tanto efeito colateral que, né? Mas enfim na boca do morto, que ele não tem efeito nenhum. Bote aquele remédio, injete no morto, não vai acontecer nada. Morto não sofre efeito colateral nenhum. É isso que nós temos que entender sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre as coisas de Deus, o caminho de Deus. Nenhum efeito. Bem? Alguém foi e chateou você. Não dá efeito nenhum. Não vai te desviar. Não vai te esfriar. Não vai te acabar. Não vai te... Não. Porque você não sofre mais os efeitos. Pastor, eu estava lá e fulano de tal deu em cima de mim. Não sofre mais esse efeito. Você está livre. Quem entende o termo livre? Você está livre para viver para Cristo, livre para ser de Cristo, livre para viver uma fé em Cristo. Mas, diga assim, há pessoas que não entendem isso. Vai para o capítulo 6 de Romanos, versículo 15. Perdão, versículo 1, depois eu vou para o 15. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quem entendeu isso? Como é que você pode continuar no pecado se você morreu para o pecado? Não, pastor, eu estou pecando para ver se a graça de Deus aumenta. O que é a graça? É o favor não merecido. Eu não mereço, Deus vai me perdoando, 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 vai me perdoando. Então você não morreu. Se você está na prática do pecado, você está vivo para o pecado. Vivo
para a lei do pecado. E se você está vivo para a lei do pecado, você está escravizado por ele. E você não está liberto pela graça. Você não está justificado pela graça. Você não é nova criatura. As coisas velhas não passam na sua vida porque você está ainda debaixo da lei do pecado. Então, ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos o quê? O seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso remete você a quê? Do jeito que ele morreu e ressuscitou, eu morri com ele e ressuscitei com ele como realmente agora ele é. Eu sou como ele é, ressuscitado, morto para o pecado e vivo para Deus eternamente. Amém? 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, foi ou não foi? Será que foi? Se foi, morreu. Se o velho homem foi crucificado com ele, o velho homem fez o quê? Morreu. Por que ele não morreu lá? Ele não morreu? Então o velho homem tem que ter sido crucificado com ele, morreu também. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem está justificado do pecado é quem morreu. Quem está vivo não está não. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Quem entendeu diz amém. Agora vai para o versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Tem uns irmãozinhos aí que acreditam no calvinismo, uma visão chamada predestinação de João Calvino. E eles dizem uma vez salvo, salvo para sempre. Então o caboclo pode deitar e rolar, porque já está salvo. Que me perdoe os irmãos que acreditam nisto, mas eu falo nisto, porque isso aí é lixo. Isso não é sã doutrina. Muito menos teologicamente algo que seja aprazível aos olhos de Deus ou a própria confirmação bíblica. A Bíblia, ela se autoexplica. Então não há como eu crer que uma pessoa pode aceitar Cristo hoje e amanhã viver uma vida dissoluta e ir para o céu. O que Paulo está dizendo aos romanos, o que Paulo falou aos coríntios, e o que eu estou falando para vocês é que ninguém vive eternamente se não morrer primeiro. E um morto não volta à prática do passado. Ao contrário, o seu velho homem foi crucificado junto com Cristo, para que ele se torne uma nova criatura. Amém? Então, ele diz, e daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, se você oferecer ou se oferecer como servo para a obediência, seja servo do pecado ou seja servo da graça, a esse você vai servir. Se você for obediente ao pecado, você vai ser levado para a morte. Se você for obediente a Deus ou à graça de Deus, você vai ser levado à vida. Amém?
E aí diz no 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, se não for de coração, não tem valor. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça e não da injustiça. Amém? Fostes feitos servos da justiça. Então não tem como você voltar à prática do pecado. Falo, diz ele, como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Ou seja, não dava para ser livre. Não dava para sofrer o processo da libertação do pecado, porque você estava escravizado no pecado. Naquele tempo que ressuscitados, colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais. É ou não é? Quando você lembra do passado, você tem o quê? Vergonha. Rapaz, eu fiz tudo isso. Foi mesmo. Como é que pode? Né? Quem aqui peca e não tem vergonha do que fez? Não é verdade? Então o que ele está dizendo aqui, para aquele que não morreu para o pecado, é: isso só traz vergonha para você. Só sofrimento. Aí ele diz assim: porque o fim delas é o quê? A morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quem crê? Então, agora que você está liberto do pecado, quem está livre do pecado é transformado em servo da justiça, ou servo de Deus. Há uma transformação em servo de Deus. Aí muda tudo, pastor? Muda. Muda jeito de falar, o cabo falava todo malandrão, não fala mais, se vestia todo de qualquer jeito, já não se veste mais. Vai mudando tudo. Usos e costumes, muda tudo. Muda forma de pensar, de reagir, vai mudando, porque a Bíblia fala em metanoia no grego, transformação. Leia de novo comigo, versículo 22, diga: agora, porém, vamos ler do jeito que eu li, agora, vírgula, porém, vírgula, está somando ou não está? Libertos de quê? Do pecado, vírgula, transformados em quê? Servos de Deus, vírgula, tendes o vosso fruto para... Quer dizer que é uma somatização. Agora, vamos lá, período presente. Agora, porém, liberto do pecado, transformado em servo de Deus. O fruto é para quê? Santificação. E por fim, para quê? Para a vida eterna. É o entendimento que você tem que ter. Verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva, a graça, o favor de Deus, por isso que quando Jesus nasceu, os anjos apareceram ali aos pastores, que estavam com os seus rebanhos ali, no meio do pasto, né, ali comendo ali, tá, os bichinhos tudo comendo, aí os anjos apareceram, o anjo disse o quê? Quem lembra? Deu glórias a Deus, paz na terra aos homens, a quem Deus favorece.
o favor, a graça. Ele está falando da graça. Olha, a paz de Deus, glória a Deus, paz de Deus aos homens a quem Deus dá graça. Jesus é a graça. Jesus é a graça. Jesus é o favor. Deus está favorecendo os homens através de Jesus. Ele nasceu como um favor para você e para mim. Ele deixou de ser unigênito para ser o quê? Primogênito. Por quem? Por causa de nós. Nós fomos adotados. Nós éramos apenas criaturas como qualquer animal do campo, como qualquer ave no céu, como qualquer peixe do mar. De repente Deus diz, não, a estes eu vou chamá-los filhos. Amém? E a Bíblia diz que não são filhos nascidos nem do homem, nem da carne, João 1, nem do sangue, mas filhos nascidos da vontade de quem? De Deus. Então Deus disse, eu quero que a Ana Carla seja minha filha, acabou-se. Eu quero que o Jonas seja meu filho, acabou-se. Eu quero, e assim foi. Eu quero que seja. Você quer ser meu filho? Aí ele diz, quero, então vai ser. Aí você diz, você quer ser meu filho? Não, eu não quero não. Então não vai ser. Porque esse favor depende da sua conivência. Você quer ou não quer ser filho de Deus? A Bíblia diz, aos que creem. Se você quer, você vai ter que morrer para viver. Você vai ter que crucificar o velho homem e vai ter que nascer uma nova criatura. Porque se você não ressuscitar com ele, também você não viverá com ele para a eternidade. Esse processo de morte e ressurreição se chama metanoia ou transformação de mente. Então, quando você morreu e ressuscitou, a sua mente agora é a mente de Cristo. Você foi transformado. Você é diferente agora. Amém? Não aceita muita coisa que se aceitava. Você não concorda mais com as coisas do passado. Você não se vê mais naquela vida de outrora. Você não se veste mais como antes. O cara era homossexual, deixou a homossexualidade. Entendeu? Não anda mais com jeito de mulher. Não anda mais com roupa de mulher. Não anda mais com cabelo de mulher. Porque o cara entendeu. Poxa, eu entendi. Eu entendi que aquilo era pecado. Eu entendi que eu era escravo daquilo. Aquilo era uma escravidão. Tu imagina o que é um homem ter relação com outro homem, cara? E gostar disso, isso é uma escravidão moral. É uma escravidão espiritual também. Esse libido sexual que o homem tem para o outro, ou que uma mulher, eu passei aqui na rua, vi uma mulher, eu até brinquei com a menina, eu disse, minha filha, essa é uma mulher ou é um homem? Ela disse, pastor, é uma mulher querendo ser homem. Que coisa ridícula, como que uma mulher pega a outra e sai agarrada aqui de mão dada e beija na boca e abraça. Que coisa mais ridícula. Mas isso daí eu entendo. As pessoas estão escravizadas. E quando uma pessoa está escravizada pelo pecado, diga, quando a pessoa está debaixo da lei do pecado, ela não consegue enxergar a graça. Ela não consegue entender o favor de Deus por ela. Ela não consegue perceber que o salário dela vai ser o quê? A morte. E ela está cegada pelo Deus desse século com D minúsculo. Qual é o Deus desse século? É o diabo. Cega o entendimento. Por isso que o profeta Isaías falou que Jesus veio para dar vista aos cegos. Cegos de entendimento. Você pensa que o homossexual entende isso que eu estou falando para você? Ele acha que isso aqui é homofobia. Ele acha que é preconceito. Mas na verdade o que eu estou dizendo é o que a Bíblia está dizendo. Abra aí em Romanos capítulo 1. Versículo 18. A ira de Deus se revela... A ira de quem? De Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Grife isso aí. A ira vai se revelar contra toda a impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela injustiça. Troca o que é certo pelo que é errado. E aí diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A saber quem? Jesus. Amém? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Você não pode dizer, não, Deus não existe, ou eu não acredito em Deus. Tudo que foi criado é obra de quem? Não, pastor, isso aí, eu ouvi um cientista falar que foi uma sopa cósmica. Foi uma sopa? Então quem é o cozinheiro? Fala para mim o nome do cozinheiro. Pastor, eu li num livro que foi uma explosão atômica. Átomos se juntaram e aí, uma explosão atômica, surgiu todo o planeta. Foi. E todo o universo. Foi? Tá bom, então se foi uma explosão, quem foi que apertou o botão? Alguém apertou o botão. Como dizia aquele cara que já morreu num programa de humor, não me venha com churumelas, me mostre quem foi que apertou o botão. Ou quem é o cozinheiro. Só não me diga que não foi ninguém. Não venha dar uma de Paulo Maluf dizendo eu nego. Está preso. Irmão, Deus é criador, ou não é? E é por isso que a raça humana não pode se desculpar, é indesculpável você dizer, não, diante de tamanha graça, eu não entendo, eu não concordo, eu não aceito. Bom, você tem direito de não concordar e de não aceitar, mas é problema seu. A ira de Deus vai vir. E é indesculpável. Aí vem, ó. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Aí vem mais. Inculcando-se por sábios, quer dizer, os caras se dizendo sábios, tornaram-se o quê? Louco. Diga, é loucura negar a existência de Deus e é loucura rejeitar a graça de Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem o quê? Corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. São aí os formadores de deuses, os idólatras. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, é desonra. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Você acha que as pessoas estão servindo a criatura ou ao Criador hoje? É só você ver, irmão. Faz um show gospel que lota. Por causa disso, os entregou às paixões, o quê? Infames. Porque até as mulheres, olha que coisa. Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Quer dizer que mulher, em vez de olhar para homem, foi olhar para mulher. Semelhantemente, desculpe o termo do cearense, que eu sou desbocado mesmo, aqui vem a boiolagem. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo o que, pessoal?
torpeza. É torpe o negócio. Homens com homens. Macho com macho. Jacaré com jacaré. Que coisa horrorosa. Sinceramente, isso é torpeza, irmão. Não é homofobia, não. É pecado. Não é homofobia, não. É transgressão da graça, do chamado salvífico de Deus. Mulher com mulher, homem com homem é pecado. Pastor, é por isso que eu não vou para a sua igreja. Eu tenho uma igreja evangélica, e tem uma que só dá gente da alta sociedade, que lá o cara pode dançar forró, cantar forró, beber cachaça, beber uísque, pode ter vida com homem, vida com mulher, vida com lobisomem, que é membro da igreja. Pode sim, meu filho. Vai que é tua, Tafarel. Fica lá. Mas tu não tem parte com Deus. Tu não tem parte com o Espírito Santo. Tu não tem parte com a eternidade. Porque tu está debaixo da lei do pecado e não. Tu não morreu para o mundo, não morreu para o pecado. Tu não nasceu de novo na graça de Deus. Tu não está livre. Tu está vivendo torpeza. Pastores podem consentir, mas Deus não. Quem está entendendo? Pastor, eu quero entregar um dízimo, eu sou traficante. Quero entregar um dízimo aqui na igreja. Irmão, eu posso estar precisando do dinheiro que for, tu leva teu dízimo por raio que te carregue. Vai para o inferno com teu dízimo. Pastor, o senhor não recebe o dízimo de um traficante? Claro que não. Eu amo o traficante, eu recebo a alma dele aqui. Se ele quiser se converter e mudar de vida. Quem entendeu isso? Mas o dinheiro do sangue, de jeito nenhum. O dinheiro do pecado, de forma prostituta, chega numa igreja, vou entregar o dízimo da prostituição. Ontem eu apurei que só. E o vagabundo do pastor recebe o dízimo. Dízimo de prostituição. Não, meus camaradas, de jeito nenhum. Na casa de Deus, não. Quem está entendendo? Por isso que a gente não pode ser amante do dinheiro, não pode se corromper, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E tem gente que está transpassando a si mesmo. Eu conheço pastores maravilhosos, gente boa, que foi amigo meu de infância, gente que eu conheço, gente que eu vi nascendo na fé, gente que eu vi se convertendo, que eu sou convertido há mais tempo que eles, muito. Eu tenho 42 anos de evangelho, os caras estão com 30 anos de evangelho, 25, 15, eu tenho 42. Eu vi os caras aceitando Jesus, eu vi os caras indo para seminário. Sei que eles sabem a verdade, foram doutrinados na verdade, mas faz vergonha quando eu encontro esses caras por aí, eles vêm me cumprimentar, os seus carros importados, vive nos Estados Unidos, não sei o que e tal. Aí olha para mim e diz assim, você, e aí missionário, foi para onde? Se eu fui para Mossoró, irmão. Prefiro ir para Mossoró, o dinheiro só chega lá. E às vezes nem chega lá, tem que voltar. Mas eu continuo carregando a verdade. A verdade, irmão, é que eu não vou usar dízimo de pecado, dízimo de sangue. Eu não vou usar dinheiro do mundo, coisa de gente que, sabe, o cara tem eu tenho uma fábrica de bebida,
Eu tenho uma fábrica, eu vendo cachaça. Pois aqui não traga seu dízimo não, que eu não recebo não. Eu sou dono de um bar, fica com teu dinheiro para lá. Quero não. Você vende cerveja? Pois da cerveja não tira o dízimo. Vende cachaça? Não. Agora se você vender bolacha, pode trazer o dízimo. Biscoito, pode trazer o dízimo. Por que, meu pastor? Porque, irmãos, ou a gente é de Deus ou não é, não tem meio termo. Ou a gente entende o que é servir a Deus, ou a gente vai servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, e quem serve ao dinheiro, serve ao diabo. Nós não podemos aceitar, não dá para negociar com isso. Ou você morre para viver, ou você não vai ver o reino eterno. Se você viver sem morrer para esse mundo, para o pecado, você vai ter uma ingrata surpresa no dia que fechar os olhos, ou no dia que Jesus voltar. É triste. Mas Paulo estava advertindo a igreja doutrinariamente. Você não vai ver, sinceramente, você não vai ver essa igreja pregar uma doutrina aberta. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nenhum anjo pode trazer do céu outro pensamento doutrinário. O pensamento apostólico de Cristo é esse. Amém? Eu fico triste quando alguns se dizem ser apóstolos sem ser. Porque se são apóstolos de Cristo, apóstolo quer dizer mensageiro de Cristo. Se eu sou um mensageiro, se eu sou um apóstolo de Cristo, eu tenho que dizer o que Cristo disse. Falar o que Ele falou para eu falar. Não pode ter efeito colateral, não pode ter efeito telefônico. Lembra aquela brincadeira? Um fala aqui no ouvido de um, quando chega lá no final, eu falei azul, quando chega lá já é verde, lilás, qualquer outra cor, menos azul. A conversa não pode mudar. Nós temos que falar a mesma língua. Amém? Quem entendeu isso? Feche a sua Bíblia, abra seu coração. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.